Olá pessoas lindas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a Laís Lohane, aqui do vlog Liz Vlogger. A você, visitante, um bem-vindo aqui ao canal. Já se inscreva, não deixe de se inscrever e deixe seu like. O assunto que nós iremos falar hoje é um assunto muito importante, de extrema importância mundial e que deve ser falado todos os dias, se possível, com o maior número de pessoas que puder. Gente, o assunto de hoje é a respeito do suicídio. Como vocês devem ter observado pelo título, é algo que nós precisamos falar sempre, que não deve ser calado. Então, se liga no vídeo que ele vai começar e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Suicídio ou autossuicídio é o ato de matar a si próprio, ou seja, se auto-executar. O suicídio, ele tá matando mais do que a AIDS. É um ato que mexe com a sociedade, é algo que as pessoas geralmente têm muita dificuldade de falar. A depressão é um dos carros-chefes do suicídio, porque quando a pessoa está com esse desequilíbrio mental, ela não consegue ver outra alternativa. A morte voluntária é a causa de óbito entre jovens de 15 a 29 anos. Isso é uma estimativa. Agora pense, 60% das pessoas conhecem alguém que tirou a própria vida. Pensa quanto o número de suicídio é alto aqui no Brasil. O Brasil é o 8º país do mundo onde tem um dos maiores casos de suicídio absoluto, sendo que quem lidera o suicídio são os homens, seguidos das mulheres. Geralmente os homens utilizam meios mais letais, uma arma de fogo, as mulheres escolhem sempre meios mais lentos, mas que no fim chega ao mesmo objetivo, que é tirar a própria vida. Você, pai de adolescente, se vê seu filho com ideação suicídio, você pensa assim, não, é uma fase, isso vai passar, cuidado, atente para o seu filho. Há sinais que a pessoa está com ideações suicidas. As palavras com que ela profere, o descaso pela vida, o isolamento, a pessoa não quer sair de casa, as mudanças de sono, de apetite, ela não tem objetivos de vida, ela não tem sonhos, é uma pessoa deprimida. Quando a gente vai conversar com uma pessoa que está com essa ideação, ela não tem coragem de falar. E muitas das vezes ela se desaba em lágrimas, porque o caso é tão sério, é tão profundo, a alma está tão machucada, está tão ferida, que ela não sabe como que ela vai dizer sem ser julgada. O mês de setembro foi escolhido para estampar a causa da campanha, para todo mundo lembrar, pensar nas pessoas que estão ao seu redor. Porque muitas das vezes a gente passa os dias mais interessados na nossa própria vida, e nós não paramos nem para escutar o outro. Os adolescentes são um alvo mais fácil para o suicídio, principalmente por causa de bullying. Em adultos, os casos, a maioria por causa de desemprego, problemas no relacionamento, separação, divórcio. Às vezes a perca de um filho dá um desequilíbrio, a pessoa não sabe lidar. Com idosos, que a faixa de suicídio é bem menor, mas os meios são muito mais letais. A pessoa que está com essa ideação suicida, ela não quer morrer, mas ela está gritando que ela precisa de ajuda, que ela está precisando da sua ajuda. Então, gente, não dê as costas, gente, ajuda. Se você conhece alguém que está com esse problema, leva ela para fazer um acompanhamento psiquiátrico. A prevenção, gente, é muito mais simples do que você possa imaginar, que é o acompanhamento psicológico. Monitoramento regular, você vai ter que monitorá-la. Restringir o acesso ao álcool e drogas. Retirar o acesso aos métodos como arma de fogo, como venenos, ou qualquer outra coisa que ela possa utilizar como um método para tirar a própria vida dela. Eu acho que é extremamente importante isso. Se você conhece, você sabe que a pessoa está passando por isso, ela está em tratamento, ela está em crise, gente, mobilize a rede social dela, amigos, parentes, familiares, para dar o apoio, para julgar não, para apoiar. Gente, pelo amor de Deus, fiquem atentos com essas pessoas, monitore regularmente, esteja presente. E quando ela começar o tratamento, começar a tomar antidepressivos, redobrem o cuidado. Por que redobrar o cuidado? Porque a medicação antidepressiva, a longo prazo, ela afasta as ideias suicidas. Mas nos primeiros meses, quando começa a regular o psicológico dela, é mais capaz de tomar decisões. E muitas das vezes, mesmo tomando medicamento, ela continua com a ideia e ela comete o ato final, que é tirar a própria vida. Segundo o psiquiatra Carlos Felipe Almeida de Oliveira, conversar com a pessoa e não deixá-la sozinha, gente, é o ideal.
para evitar que a pessoa ela se execute. Você vai conversar com ela, você vai estar perto, vai dar apoio para ela. Quando você for falar com ela, procure ouvir mais, para que ela fale, para que ela desabafe. Muitas das vezes a pessoa precisa falar e você ouvir para você conseguir ajudar. A gente sempre fica se perguntando, por quê? Por que, meu Deus, fulano fez isso? Por que ela fez isso? Por que ela fez isso? Ela poderia ter falado, ela podia ter conversado com a gente, mas por que isso acontece? As causas dos suicídios, que a gente sempre fica a se perguntar qual foi a motivação, por que a pessoa fez isso, muitas das vezes, gente, está ligada com problemas sérios, a transtornos psicológicos. E é necessário tratamento, gente. A depressão, gente, é uma doença. Depressão não é para chamar sua atenção, não, é uma doença e precisa ser tratada. O comportamento suicida está, gente, associado à dificuldade do indivíduo de ver a outra solução, em não conseguir lidar com a situação com que ele está vivenciando. Ele tem extrema dificuldade em lidar com as dificuldades por causa do desequilíbrio. E assim ele não consegue, gente, ter outras alternativas viáveis para solucionar o conflito com que ele está vivenciando. Ele não consegue lidar com a situação. Ou seja, gente, em 99% dos casos, o suicídio é uma forma de fuga para não lidar com a situação. Quantas vezes a pessoa fica desempregada e a gente sabe que o desemprego é algo comum e que não é o fim, e muitas vezes a pessoa dá cabo da própria vida. Não muito longe disso, a pessoa termina um relacionamento amoroso de anos e ela acha que ela não consegue viver sem outra pessoa e ela resolve tirar a própria vida. Em casos mais sérios, como abuso emocional, sexual, físico, a pessoa não consegue lidar com isso e retira a própria vida, seja por vergonha, medo, humilhação. Gente, são vários motivos. Em casos de abuso de drogas, a pessoa tornou-se um viciado químico, ela não consegue lidar com a situação, ela tira a própria vida. E nos transtornos psicológicos, bipolar, depressão, gente, tem vários. A pessoa não consegue lidar com a situação e as ideações suicidas são muito mais fortes, ela retira a própria vida. Então, gente, pai de adolescente, mãe de adolescente, amigo de adolescente, família, gente, atente-se com as pessoas que estão ao seu redor, seja ele jovem, adulto, criança. Criança também comete suicídio, então observe. Gente, esse é o mês da prevenção, é o mês que a gente mais fala sobre esse assunto e é necessário. Fingir, gente, que o problema não ocorre não resolve. Fingir que ele não acontece não vai resolver. Não falar sobre o assunto porque é tabu também não vai resolver. Esse é o momento de nós falarmos, parar para refletir, parar para conversar, ver como é que está a situação. Muitas vezes seu filho está sofrendo bullying no colégio e você não está sabendo. Muitas vezes a sua filha está depressiva e você não está sabendo. Muitas vezes o seu cônjuge está passando por um momento difícil e você não para ouvir, você não para falar. E muitas vezes, se você não prestar atenção, você vai se deparar com essa situação acontecendo no seu lar. Então, gente, esse é o mês da prevenção. Então, foque, chegou o setembro, gente, amarelo. Não é por acaso que as pessoas estão falando sobre o assunto. É um assunto que precisa ser falado, gente. Há esperança, gente. Há esperança. Não decaba a própria vida. Há esperança. Jesus é a esperança para você. Se você acha que para você não tem mais solução, que a sua vida, gente, não vale nada, que você é um fardo para as pessoas, que vai ser muito melhor quando você não estiver aqui, você está completamente enganado. Há pessoas que te amam, há pessoas que se importam com você, principalmente a família, que é a que mais sofre com essas situações. Gente, a morte não é solução para nada, ela não resolve. Dar cabo à sua própria vida não vai resolver o seu problema. Você tem que aprender a lidar com a situação que você está enfrentando, a lidar com o seu problema. Se você sente que você está depressivo, se você sente que você não consegue lidar com o problema, procure ajuda psicológica. Não tenha vergonha, não tenha medo, mas enfrente. Por quê? Por que é melhor você morrer ou você procurar uma ajuda psicológica para combater o seu problema? Eu acredito que procurar uma ajuda psicológica num centro
gente, que vai te atender, por exemplo, no CAPS, vai te ajudar muito para você enfrentar essa situação, gente. Como a gente falou muito sobre esse assunto, eu quero deixar uma reflexão bíblica para todo mundo que é necessário, gente. Não tem como a gente falar sobre esse assunto e a gente não falar de esperança. Porque a minha esperança, a nossa esperança tem que ser Jesus. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e assim os trarei de volta. O Senhor tem planos melhores para nós. Muitas vezes, quando nós nos sentimos frustrados, a gente observa que os nossos planos, deu tudo errado, que a gente não vê solução para nada, acha que está tudo perdido, gente. Não está tudo perdido. Porque os planos do Senhor são planos de paz, são planos de esperança, de um futuro melhor. Muitas vezes, quando a gente se encontra em uma situação que a gente está desesperançado, acha que tudo acabou, que não existe esperança, que a nossa vida não importa, que tudo deu errado, gente. Olhe para Deus, clame ao Senhor, que a palavra do Senhor mesmo fala, que aquele que o clamar, que o chamar, que orar, mas que falar com ele de todo o coração, ele vai deixar ser encontrado. Hoje eu entendo isso muito melhor, porque todos nós passamos por dificuldades, que elas nos pegam muito mais na adolescência, que a gente tem aquela dificuldade de enfrentar, gente, situações desfavoráveis a nós. Os planos do Senhor são melhores. Muitas das vezes a gente está nessas situações e a gente não consegue vislumbrar futuro. A gente não consegue vislumbrar nada à nossa frente, porque o nosso entendimento humano é tão pequeno que a gente não consegue ver Deus, a gente não consegue ouvir o Senhor. E a gente acha que o nosso problema não tem solução, que o nosso conflito não tem solução, gente. Mas há solução para todos os problemas. Jesus sempre vai ser a solução. Sabe, o meu conselho é, entregue a sua vida, os seus caminhos ao Senhor. Que do mais, gente, Ele tudo cuidará. Se você está decepcionado com a vida, se você está desesperançado, seja por uma frustração que você tem vivenciado, que você viveu, por algo do seu passado que você não consegue se libertar, libere o perdão. Perdão não é quando você sentir, perdão é uma decisão. Você decidiu liberar o perdão, você decidiu perdoar. E sabe, quando você consegue liberar o perdão, você está se libertando. Porque muitas das vezes você está magoado, você está ferido, mas é só você. A outra pessoa nem sabe que te feriu e você ainda está preso a essa situação, porque você não conseguiu liberar o perdão. É extremamente importante você conseguir liberar o perdão, você conseguir vencer essa dificuldade que está aprisionando a sua alma. Porque quando a pessoa está com as ideações suicidas, sabe quem é que está ferida? É a mente. E principalmente, gente, a alma. É a alma que está clamando por misericórdia. A alma está clamando, me ajudem, pelo amor de Deus, ajude-me. Eu não consigo me lidar com essa situação. É a sua alma que está ferida. A sua alma está ferida e ela precisa de ajuda. E a nossa alma, ela precisa muito, muito, muito de Deus. Porque nós viemos a este mundo com um anseio pela eternidade. Nós viemos a este mundo marcados pelo Senhor. A nossa alma, ela sente saudade do céu. Ela sente saudade de Jesus. Então, mesmo que tudo parece que vai dar errado, ou deu errado, né? Saiba que Jesus é a solução para a sua vida. Aí você fala assim, mas todo mundo fala isso, mas eu não consigo ver Deus. Por que Ele deixou isso acontecer comigo? Eu pensei que eu era a casa favorita do papai. Eu pensei que Ele me amava e Ele deixou isso acontecer comigo. Por que essas coisas acontecem? Por mais difícil que seja, os planos do Senhor, eles não são como os nossos. Nós vemos o agora e o Senhor, Ele vê o futuro. É necessário a gente passar por muitas situações, por mais que doa, que a gente só vai entender no futuro. Quantas vezes eu passei por coisas que eu pensava assim, por que isso está acontecendo na minha vida? E eu não conseguia compreender. Mas com o decorrer do tempo, eu pude ver que aquela situação foi necessária para mim passar.
Foi necessário que eu passasse por ela, para que hoje eu pudesse estar aqui, sentado e falando com vocês que a morte não é solução. Que a solução para os nossos problemas com certeza é Jesus. Que quando a gente passa por essas situações, que a gente está com essas ideações, a nossa alma está ferida, nós estamos desequilibrados porque nós não conseguimos transpor os conflitos que estão aqui, que qualquer pessoa em sã consciência, em equilíbrio emocional correto, ela consegue passar ileso. Procure ajuda, fale com alguém, se abra com alguém. Família, dê o apoio que seu filho precisa. Ele não está chamando a sua atenção só por chamar. Cuidado! Essa é uma das fases que a gente mais se depara com esses casos. Se mais tem vitimizado pessoas, jovens e adolescentes, é o suicídio, porque esse está sendo uma das grandes causas mortes. E todos nós conhecemos um caso assim. Todos nós nos perguntamos por que a pessoa não falou, por que a pessoa não pediu ajuda. Porque muitas das vezes é um sentimento vergonhoso se falar e abrir é difícil. Mas se você conhece, você viu que a pessoa tem algum dos sintomas que foi falado, procure ajuda, gente, procure ajudá-la. Leve ela para fazer um acompanhamento psicológico, converse sobre, pare para ouvir e não para julgar. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero, gente, que sinceramente vocês reflitam sobre isso, que se você conhece alguém que precisa de ajuda, ligue no 141, ou você mesmo que está assistindo, que está precisando de ajuda, ligue no número 141, que você vai encontrar profissionais, gente, excelentes, que vão prestar o melhor atendimento possível para você. Esse foi o vídeo de hoje. É um assunto, gente, que as pessoas quase não falam, e quando falam, vira um certo ruborinho, porque ninguém quer falar sobre, ninguém tem coragem de falar e sempre finge que não acontece, e isso nunca resolveu nada. É algo que precisa ser conversado, é algo que precisa, gente, a gente sentar, a gente precisa organizar algo para falar sobre isso, abordar dentro das igrejas também. Eu sou cristã, então eu sei que muitas das pessoas que me assistem também são cristãs. É algo que precisa ser falado, porque há muitos casos de suicídios que acontecem dentro da igreja também, que atinge a alma, o psicológico, é um desequilíbrio. E muitas das vezes a pessoa ela não consegue lidar com isso e ela dá cabo à própria vida. Promova uma ação na sua igreja, promova algo na sua célula, fale sobre esse assunto, sente, converse, discute. Fingir que isso acontece nunca resolveu, então fale sobre o suicídio. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir, porque essa mensagem tem que chegar, gente, para várias pessoas. Ela não deve ficar somente aqui na plataforma, ela deve ser compartilhada. Então compartilhe o vídeo, deixe o seu gostei aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Já desejo a você um bem-vindo a você que está chegando aqui no canal. Nós nos encontraremos no próximo vídeo. Eu espero sinceramente que vocês gostem. Assistiu esse? Tem vários vídeos para trás, então vamos assistir juntos. Que Deus possa abençoar a sua vida e fale sobre o assunto.